Tá aí o Vitor Costa. Vitor Costa, nesse período do junino, a alimentação dele tá voltada, né? Paçoquinha e tal, Marisabel. Exatamente. Carne de sol. Tem que ter. Tem que ter uma carne de sol. Macaxeira frita cozida. Macaxeira frita. Tem que aproveitar. Mas se bem que essa culinária, Vitor, você pode apreciar a qualquer período do ano. Exato. Né? Inclusive, minha preferida é essa. Nossa culinária nordestina, eu acho que não tem um para bater, não. É a melhor. A Marisabel é fantástica, é muito bom. Vitor, tá bonzinho, né, Vitor? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Ó, vou usar aqui uma expressão para o destroço começa hoje, né? Hoje, assim, começou na semana passada e nós tivemos os que se salvaram, né? Salvaram, assim, um tempo que realmente mereceram passar. Mas hoje é aquele afunilamento assim, que a gente já esperava acontecer. E interessante, Vitor, hoje é o dia todo de jogos dos brasileiros, né? Exatamente, tivemos vamos ter 2 jogos por dia, 2 hoje, 2 amanhã, e hoje a gente tem essa centralização dos brasileiros aí que conseguiram chegar nessas quartas de final. Vamos aos horários, os horários dos jogos. Isso. Hoje a gente já começa às 4 da tarde, a gente tem o primeiro jogo, que é o jogo do Fluminense. Fluminense enfrentando o Al Hilal. Al Hilal que é uma das grandes surpresas. Conseguiu perigo, eliminar o Manchester City. É perigoso. Exatamente. E conseguiu eliminar, vamos fazer aqui Vitor, uma justiça, né? Conseguiu eliminar, não foi porque o Manchester City teve um jogador expulso, não foi porque o Manchester City estava no pior dos seus dias, não. Conseguiu eliminar jogando bola. Jogando bola, fazendo gols. O City também do outro lado também. Fazendo gols. Foi um jogo onde os dois times apresentaram seu melhor. E um ponto também que eu acho fundamental é que o Manchester City saiu na frente desse jogo. O que por muitas vezes meio que condiciona a partida. Não, quando você saiu na frente aí, pronto. E é o maior. Quando você vê o principal time, o time mais complicado, sair na frente, o outro time já dá um baque. Não tem como, é um baque psicológico. Foi assim para o intervalo do jogo e depois o Al Hilal conseguiu voltar melhor. No caso do City é aquela coisa, sai na frente, aí o tempo vai passando, o outro time se desespera, vai para o ataque aí. Aí o City mata. E é justamente aí onde os grandes times conseguem essas vitórias. Ô Vitor, qual é a expectativa para esse jogo? Eu acho que entre o Fluminense e o Al Hilal, assim, como o Al Hilal chega de uma eliminação contra o Manchester City, ao meu ver, o Al Hilal chega com uma moral maior. Apesar de que o Fluminense também... despachou a Inter. Exatamente. Não foi qualquer jogo. Inclusive, um Fluminense que eu elogio bastante, o Renato Gaúcho, muitas vezes criticado, dizer que é um treinador que não estuda tanto. Não. O Fluminense ganhou na parte tática da Inter de Milão. Montou um time espelhado. O Fluminense não é acostumado a jogar no 3-5-2, jogou no 3-5-2, né, para espelhar o time da Inter de Milão. Conseguiu, basicamente, fazer com que a Inter de Milão não tivesse grande chance durante quase toda a partida. Controlou o jogo e conseguiu a classificação ganhando de 1-0. Eu acho que dessa mesma forma o Fluminense vai fazer contra o Al Hilal. Mas eu acredito que o Al Hilal é um time mais pronto nesse momento do que o time da Inter de Milão. Então vamos aqui, o que é que você acha? Eu acho que dessa vez vai dar Al Hilal. Eu acho que inclusive vai ser um jogo mais difícil do Fluminense. Caso o Fluminense consiga essa classificação, eu acho que vai ser um jogo mais difícil do que o jogo contra a Inter de Milão. Porque eu acho que a Inter de Milão é um time que ele era muito... cambaleando ali, né? É um time que chegou na final da Champions League, é importante dizer, chegou na final, mas não liderou ganhou o nada. italiano durante muito tempo. Entregou o título italiano para o Napoli nas últimas rodadas. Copa da Itália. Não venceu a Copa da Itália também. Chegou na final da Champions League, mas também acabou derrotado. A pior derrota da história da competição. Pegou uma goleada na final para o PSG e trocou de treinador. Então, que está no Al Hilal. Exatamente, que está no Al Hilal. E é justamente isso. E aí acaba que, nesse momento, eu vejo um Al Hilal muito mais pronto, um time que tem suas valências técnicas. Lá no Al Hilal, até os árabes, que são os que completam o time lá do Al Hilal, são bons jogadores. Não, tem um craque aí, um rapaz que... Al-Dassari. Meu Deus do céu. Salim Al-Dassari. Ele só não sai do Al Hilal porque tem dinheiro lá muito. Exatamente, mas poderia estar tranquilamente no time europeu. Tranquilamente, qualquer outro time. Aí 10 da noite, 7? Isso, aí às 10 da noite a gente tem a segunda partida. O Palmeiras enfrentando... o Chelsea. Dá pra passar. Também dá, também. Dá pra passar. Inclusive, eu estava falando aqui pelos corredores, conversando com o pessoal aqui da redação, que eu acho que a tarefa do Palmeiras pode ser até mais tranquila do que a tarefa do Fluminense. Se bem que o Chelsea não vai jogar... Veja, não é que o Chelsea não jogou quando o Fluminense. Jogou muito. Só que agora é mata-mata. Exatamente. Então o Chelsea vai muito mais... Inclusive, a primeira partida de mata-mata do Chelsea já foi uma boa vitória contra o Benfica.
Tá, Então. tudo bem, vamos fazer um parênteses, foi na prorrogação. A classificação do Chelsea foi na prorrogação, Mas- porque foi no 1-1, teve uma pausa de 2 horas nessas pausas que A estão questão dos raios, acontecendo. Né? inclusive a questão dos raios, aí a FIFA, por isso que vale a questão dos testes. Exato. A FIFA está preocupadíssima com esse negócio Muito para a preocupada. Copa do Mundo, que não dá para parar todo jogo. Já pensou? Todo jogo parado. A gente tem, durante a Copa do Mundo, a gente tem disso, tem 4 jogos no mesmo horário. Para E a- dois. Já pensou? Uma hora, meia hora? Exatamente. Esse jogo do Chelsea teve 2 horas de paralisação, mas a gente pode acontecer. Na fase de classificatória, os jogos no mesmo horário, para ninguém ter vantagem. Em Exato. relação a resultado ali no final. Exatamente. Então isso prejudica Imagina, também. Douglas, chega os 4 times podendo classificar para... Na última rodada. Na última rodada, e aí E um desses sabendo o jogos- resultado do outro. perde completamente a isonomia. Então, de fato, é uma preocupação que a FIFA tem que ter. Eu não sei como é, porque eu só enxergo uma solução, é fechar os estádios. Fora também, Colocar teto. exatamente, né, dar prioridade aos estádios fechados e também a questão do calor. Tem muitos clubes reclamando do calor. De fato, está chegando a 40 graus. Os jogos estão acontecendo, alguns dos jogos Nesse estão período da acontecendo Copa do Mundo mesmo. nesse julho, mesmo período. nesse período. E os jogos estão acontecendo no horário de meio-dia, que a gente sabe que meio-dia em qualquer lugar do mundo é um lugar Mas é um isso por horário conta mais do quente. fuso horário na Europa, por exemplo. Exato. Eles estão dando Horário. prioridade para alguns horários, então tem essa preocupação. Mas, de fato, serve como um evento teste que, com certeza, a FIFA vai trazer esses ensinamentos para a Copa do Mundo. Então, Palmeiras, a tarefa do Palmeiras é mais fácil do que a tarefa do Fluminense, em tese. Isso, em na tese minha é mais opinião, fácil. sim. Na minha opinião, sim. Mas os dois podem passar, Fluminense e Palmeiras, como podem não passar. Não são aqueles jogos que você diz assim, o Flamengo contra o Bayern, por exemplo. Isso, Não é isso, né? São Não, a jogos gente não consegue desenhar perfeitamente o que deve acontecer. Isso. Né? É óbvio que, mesmo quando a gente desenha, por exemplo, o Manchester City Al Hilal, que a gente imaginou que o Manchester City fosse vencer, o Al Hilal vence, isso é coisa do futebol, acontece. Mas nesse tipo de jogo, a gente não consegue nem dar uma opinião muito embasada, porque de fato são 4 times que têm as suas equivalências bem parecidas. Eu acho que o Palmeiras, desses 4 times, eu acho que o Palmeiras é o que está com mais desfalques, e isso pode fazer muita Pois é, tem esse muita problema de diferença. desfalques do Palmeiras, vamos torcer para os times brasileiros. Amanhã, mais 2 jogos. Isso, inclusive, a gente tem o chaveamento para a gente desenhar o que pode acontecer. Coloca na tela aí, tira o GC e coloca na tela cheia. E aqui no telão também. Isso, O chaveamento. Ó, tira a tela. Ah, no telão, coloca aqui, Fabrício, para a gente acompanhar também. Olha aí, ó, pronto. Aqui desse lado aí, A gente tem um lado dos brasileiros, o que lado dos inclusive, brasileiros. passando tanto o Palmeiras como o Fluminense, os dois já se enfrentam numa semifinal. exatamente. Por exemplo, nós tivemos Palmeiras e Botafogo nas oitavas. Exato. E se Palmeiras passar e Fluminense também, nós vamos ter um outro duelo de brasileiros, aqui Palmeiras e Fluminense. Isso. Jogão E aí também. já garante um brasileiro na final. E aí já é um brasileiro na final, exatamente. Então, torcendo hoje para os 2 brasileiros, a gente já garante aí ter um representante Mas brasileiro aí, na se decisão. passar só um, também pode ser que chegue à Isso, final. aí a gente vai torcer para isso. Porque aí nós vamos ter desse lado Al Hilal e Chelsea. Né? Então, assim, daí vai sair os 2 semifinalistas e o finalista. Aí é o seguinte, a barra pesada está do lado de cá, que aí é complicado. Aqui, do lado de cá, a gente tem uma Champions League. Não, exatamente, ali e tal. Aqui é a Liga dos Campeões. Então vamos lá. O jogo, que promete ser o jogo até. Então, né? Porque vai ter semifinal e final. Mas o jogo esperado por todo mundo é Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Seria tranquilamente uma final de Champions League, né? Tranquilamente. Seria tranquilamente uma final de Champions League. E uma boa final de Champions League, por E sinal. aqui, na parte de baixo, nós temos um jogo que recentemente foi final de Liga dos Campeões, Há pouco que é Real Madrid e Borussia Dortmund. Vamos lá. Pode deixar aí. Vitor, desse lado de cá, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, aí é jogo de titãs. Né? Esse é um jogo que vai fazer com que essa Copa do Mundo chegue assim, a números de Copa do Mundo de seleções, de final de Copa, porque de fato vai estar todo mundo assistindo esse jogo. E vai ser amanhã, no horário de 1 da tarde, né, que como amanhã é final de semana, os horários mudam dos jogos de meio de semana. Da semana. Exatamente. Então amanhã, nesse horário de 1 da tarde, a gente vai estar acompanhando esse PSG e Bayern de Munique. Aí sua aposta. Eu acho que o PSG, porque o PSG está mostrando nessa Copa do Mundo que está focado na Copa do Mundo. A gente imaginou que, acabaram de vencer a Champions League, a primeira vez que venciam, podia ter
até normal um pouco assim desse emocional um pouco abalado não, acho que emocional menos focado, mas eles estão mostrando que estão focados sim, e o Bahia também é um time que está, essa vitória contra o Flamengo, por exemplo, mostrou que o Bahia estava com vontade de vencer, Pois é. buscando o jogo contra o Flamengo e tudo mais, então vai ser um duelo. Se for para eu apostar entre um dos dois, eu aposto que o PSG vai passar, porque é um time melhor. Tá. Dentro da Copa do Mundo eles estão equivalentes, então, mas o PSG é um time melhor. Então, a gente colocou do lado dos brasileiros o Fluminense e Al Hilal, lá em Isso. cima, Palmeiras e Chelsea. Passando o Chelsea. O Chelsea. Então, nós vamos ter, de acordo com o que nós analisamos aqui, Chelsea e Al Hilal, a primeira semifinal. Aqui passa PSG, Real Madrid e Borussia Dortmund. Aí eu acho que passa o Real Madrid e tem uma impressão, Douglas, que a gente pode ter, não o jogo mais fácil, mas o jogo que pode ter o mais controlado para o lado do Real Madrid. Dos 4, de todos os times, eu acho que o Real Madrid pode ser o jogo que tem o melhor controle contra o Borussia. Não que o Borussia esteja jogando mal, nem nada disso, mas é porque pelas características dos dois times, eu acho que o Real Madrid consegue encaixar um jogo melhor contra esse Borussia. E aí nós vamos ter... E o Borussia, só para dizer, nesse duelo contra o Monterrey, o Borussia teve muita dificuldade. Mas o Borussia, sofreu. E fletou com perigo até o último minuto, literalmente, porque teve uma cabeçada do Sérgio Ramos no último minuto que saiu Mas assim... Sérgio Ramos é um perigo. Decisivo, impressionante. Meu Deus do céu. Ele estava dentro da área, cruzamento na cabeça dele, e a bola saiu por puro capricho, porque senão era um empate. Eu acho até que o Borussia era eliminado aí na prorrogação ou nos pênaltis. Então teríamos Chelsea e Al Hilal de um lado, PSG e Real Madrid do outro. Chelsea e Al Hilal. Eu acho que entre Chelsea e Al Hilal, o Chelsea vai para essa final aí. Mais uma vez mostrando que é um time copeiro. E PSG e Real Madrid. Eu acho que o PSG passa. Aí a final seria assim, não seria uma facilidade, mas não teria. Por exemplo, é mais fácil, é mais difícil o PSG enfrentar agora o Bayern de Munique que o Al Hilal na final. Exatamente. Eu acho que o nível de duelo dessa final. A gente pode até comparar, assim, por exemplo, o PSG teria aí 2 finais, digamos assim. A primeira com o Bayern e depois com o Real Madrid. Exatamente. Aí seria você já chega preparado para a final. Vai acontecer, assim, mal comparando, o que aconteceu na Champions League. O PSG pegou um Liverpool que estava no momento ótimo na competição e conseguiu eliminar. E aí chegou na final para pegar a Inter, que já não tava essas coisas todas. Então pode acontecer alguma coisa. Os campeões assim no jogo do PSG e Liverpool, e o PSG ganhou lá em Anfield. Eu comecei. Ali foi arrancada, né? Começou ali, né? Digo, mas vem cá. Eu sozinho. Mas vem cá. O PSG tá dominando o Liverpool na casa do Léo. Eu comecei a estranhar aquela história. Não deu outra, tá aí. Exatamente. O time hoje, não deu outra, entendeu? Exatamente. Aquela vitória ali foi a vitória que fez os holofotes irem para o PSG. E eu acho que o time já vinha preparado, mas ele virou a chave de uma vez. Exato, e aí o time. O Luiz Henrique, competente como pegou aquela vitória e aí não soltou mais. E aí, claro, o PSG campeão da Copa do Mundo de Clube. Não é novidade. Não tem novidade nenhuma. Inclusive, as apostas que a gente fez de favoritismo lá no início apontavam isso. Isso mesmo. Eu acho que pode ser isso que aconteça. Mas assim, esse primeiro jogo, esse jogo já de agora, entre o PSG e o Bayern de Munique, eu acho que tem um potencial de ser o jogo entre PSG e Liverpool, que foi na Champions League. Vencendo essa partida contra o Bayern de Munique, obviamente que depois pode pegar um Real Madrid, a gente sabe a força que o Real Madrid tem, mas acho que tem esse mesmo potencial para fazer com que o PSG chegue na decisão pronto para ser campeão novamente. E segunda, a gente está aqui avaliando as 2 rodadas, as quartas de final da Copa do Mundo de Clube. Obrigado, Vitor. Abraço, Deus. Abraço, obrigado.